Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Fernando Ferreira, meu amigo Fernandão, corretor de imóveis do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca e Angra dos Reis. Fernandão, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com você. É um grande amigo que eu fiz aí nessa empreitada de mercado imobiliário, grande amigo aí de palco, de palestras, e é um prazer enorme estar aqui no Vem Pra Mesa. Eu escuto o seu podcast semanalmente, pesco muitas sacadas boas, vejo muitas pessoas influentes aí do mercado. Então, realmente me sentindo lisonjeado de ter sido convidado para fazer parte desse seu podcast. É um prazer. E eu espero ajudar aí o corretor que vai ouvir esse podcast, o trabalhador do mercado imobiliário aí que vai ouvir esse podcast, com alguma sacada, algum insight ou alguma identificação aí com a minha história. Tamo junto. Obrigado aí, Sérgio. Com certeza, Fernando. A gente ficou planejando, né? Vamos fazer uma edição do Vem Pra Mesa, gravar no Rio, você me pega no aeroporto, nós vamos para Angra. Planejamos tanto que chegou a quarentena e nós estamos gravando aqui pela internet. E assim que tudo terminar, nós vamos fazer uma edição especial aí em loco para a gente poder mostrar as maravilhas aí do Rio de Janeiro, que para mim é a cidade que tem a fotografia mais linda do mundo, né? Você concorda comigo, né? Não é à toa que o nosso apelido é Cidade Maravilhosa, né? Só tem uma no mundo inteiro, né? E eu chamo a Barra da Tijuca de Principado, né? Eu digo que deveriam exigir visto e passaporte para entrar na Barra da Tijuca, que isso aqui é um lugar à parte. Mas é verdade, cara, a gente planejou tanto que no final a gente teve que ligar a câmera do celular aqui, ligar a câmera do computador e começar a gravar. Mas a gente ainda vai fazer um vlog, um Vida de Corretor, lá em Angra, se Deus quiser, ou então aqui na Barra da Tijuca, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o papo de hoje do podcast, eu vejo que normalmente é uma hora e pouquinho, não dá para a gente passar tudo do que a gente sabe. Então, tem muito conteúdo aí a ser compartilhado numas próximas reuniões, nos próximos encontros aí que a gente faça. Legal, Fernando. E o Fernando, diferente de muito corretor do mercado imobiliário, ele tem uma formação fora do Brasil, né? Então o Fernando vem de uma formação em economia, né, que não é tão raro entre corretores de imóveis, formação em economia, ainda mais numa faculdade, numa universidade americana. Então o Fernando é formado em economia pela Universidade de Maryland, em Baltimore, e onde ele foi estudante atleta quando ganhou uma bolsa de estudos para jogar tênis pela faculdade americana. É isso, Fernando? Você foi aqueles meninos da Guga Mania, que depois que o Guga ganhou tudo, todo mundo olhou para o tênis e falou assim, agora eu vou jogar tênis. Foi exatamente isso, Sérgio. E não é porque eu tive essa formação lá fora que, de repente, eu me destaco no cenário de mercado imobiliário, não, tá? Eu acho que a formação me ajudou muito, mas eu digo para todo mundo, Sérgio, que eu não fui formado em economia. Eu fui formado de verdade, foi jogando tênis. Eu jogava muito tênis mesmo, eu era muito competitivo, sempre fui muito competitivo a minha vida toda. E você sabe que o atleta lá nos Estados Unidos, ele tem uma representatividade dentro da faculdade diferenciadas dos demais alunos. Então, eu tinha certas facilidades, como, segunda chamada de prova, como adiar uma prova, como entregar atrasado um trabalho. Então, isso me facilitou muito, tá? Eu nunca fui um cara muito estudioso, tá? Digamos assim. Eu sempre fiz o mínimo para eu passar de ano e ponto final. Então, tipo, a formação de economia me ajudou? Ajudou um pouco, sim. Mas o que me ajudou mais ainda foi essa experiência, tá? A experiência de ter sido um estudante atleta, a experiência de ter horário a cumprir, a experiência de saber lidar com uma equipe, a experiência de estar envolvido num ambiente de competição, dessas coisas, né? Então, acho que isso me ajudou realmente mais na minha carreira de corretor, o esporte em si, que eu sempre fui um cara super apaixonado, do que a formação em economia, tá? Então, eu fui... Na verdade, Sérgio, eu jogava futebol aqui no Rio de Janeiro. Isso, você falou, você teve uma passagem pelo Botafogo, né, pelas categorias de base.
Exatamente. Eu passei pelas categorias de base aí do Botafogo. Eu joguei futebol durante uns 6 meses aqui no Botafogo. E só que as condições, você sabe que as condições nas categorias de base aqui no Brasil são precárias, né? Então foi logo, acho que em 98, né, que o Guga acabou ganhando. Não sei se foi em 98 precisamente. O Guga acabou 97. ganhando 97. 97. O Guga acabou ganhando o primeiro Roland Garros e minha mãe olhou para a TV e falou: pronto, o Fernando era um cara apaixonado por esporte de maneira geral, não só futebol. Ele falou: pronto, agora o Fernando vai querer jogar tênis. E eu falei: não vou querer jogar tênis de jeito nenhum e tal. No dia seguinte eu já estava dentro de uma quadra de tênis por 8 horas durante o meu dia, batendo bola para lá e para cá. Então, fui me aprofundando um pouco nesse esporte. Comecei a entrar em algumas competições da federação aqui do Rio, da Confederação também Brasileira de Tênis. Comecei a me destacar um pouco, e aí continuei firme. Por que eu continuei firme? Porque eu treinava muito com pessoas de 16, 17, 18 anos ao decorrer dessa minha carreira de jogador de tênis. E eu estava vendo, Sergião, eu como já não era uma pessoa muito estudiosa academicamente falando, eu estava vendo esses meus colegas do tênis conseguirem ir para faculdades americanas sem pagar R$ 1, com uma experiência incrível, com uma bagagem incrível, sem precisar, no caso, que eu mais temia era, tipo, fazer um vestibular aqui, ter que estudar muito. Então, eu falo, caramba, calma aí. Então, dá para eu continuar a minha carreira de atleta, dá para eu conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Se eu continuar treinando firme, pô, dá. Aí, eu caí dentro para fazer isso, entendeu? Eu tinha o sonho de continuar sendo atleta, eu tinha o sonho de ter a minha liberdade, que eu tenho até hoje, por isso que eu escolhi, de repente, ser corretor de imóveis. Eu tinha o sonho de morar sozinho. Quando você é jovem, você tem o sonho de morar sozinho, de sair um pouco da asa dos pais. Então, realmente isso, quando eu tinha 14 anos, ver esses meus colegas de 18 indo para os Estados Unidos, me abriu umas portas tremendas e eu caí dentro realmente do treinamento. Foi quando acho que eu recebi 5 convites de bolsas de estudos lá nos Estados Unidos e acabei caindo dentro disso aí. Foi uma experiência realmente incrível para mim, Sérgio. E o esporte universitário americano, né, para quem não conhece, ele é tão profissional ou mais profissional do que muito esporte profissional em outros países, né? Eles têm uma seriedade e um respeito e uma admiração pelos atletas universitários que acho que nenhum país do mundo tem algo parecido, né? Sem dúvida nenhuma. O atleta lá é levado muito a sério, né? Eu joguei Divisão 1 nos Estados Unidos, eu joguei na NCAA Divisão 1, então acabei jogando em Columbia, joguei em Yale, joguei em Princeton, joguei em Harvard, joguei em Boston University, joguei em Cornell, joguei nas chamadas Ivy Leagues, que são essas maiores universidades dos Estados Unidos, e você via realmente um potencial nesses atletas. Foi quando eu tive a minha primeira sacada mesmo, Sérgio, que é quando que é a hora de parar, entendeu? Eu sonhava em ser um jogador profissional de tênis, né? Eu sonhava em, de repente, jogar um Roland Garros, jogar um Wimbledon, jogar um US Open. Só que, eu fui lá na Universidade da Geórgia jogar, e quem estava jogando na Universidade da Geórgia contra a minha faculdade era o John Isner, por exemplo. É o John Isner que é aí top 10 do mundo hoje. É um cara que, num jogo ele faz 55 aces, o cara faz 60 aces, o cara tem 2,10 m. Então eu olhava aquilo, eu falava, opa, calma aí, eu vou ter que decidir o que eu vou fazer da vida, porque jogador de tênis, realmente eu vou chegar aqui em um limite. Inclusive, na UMBC, que era a minha faculdade, quando eu cheguei lá, a gente não tinha nenhum título da conferência, tá? Lá primeiro você disputa uma conferência para depois você ir jogar um nacional. A gente não tinha nenhum título da conferência, mas acabou que no meu segundo ano lá, a gente ganhou um título da conferência e fomos jogar um nacional contra Duke. Com certeza você conhece Duke University, é uma das maiores universidades dos Estados Unidos. E, mais uma vez, quando eu cheguei lá em Duke, tinha um cara, muito brabo. Quando eu fui jogar em Harvard, tinha o James Blake. Não sei se você lembra do James Blake. Lembra. Então, ali foi a primeira sacada, realmente, como eu te falei, da minha vida. Eu falei, opa, calma aí, eu tenho que me ligar até que ponto que eu consigo ir
na minha carreira, seja lá o que eu tiver escolhido para seguir em frente, entendeu? E o tênis, ele te traz até hoje, e o tênis exige muitas habilidades, né, concentração, disciplina, né, todo esporte, né? Mas o que você traz ainda da época do tênis, esses treinamentos aí de praticamente 8 horas dentro da quadra, de jogos aí quase dia sim, dia não? O que você traz do tênis, desse esporte que você praticou por muitos anos, para a vida de hoje, para a vida de corretor de imóveis? Pô, eu acho que são três, pô, bela pergunta, Sérgio. Acho que são três aspectos aí muito legais de ser abordado. Primeiro, você só ganha uma partida no último ponto, tá? Você só efetua uma venda de um imóvel quando o cara for lá no cartório assinar o negócio e te dar o cheque da comissão, tá? Então, tem muita gente que erra nesse sentido, né? O cara assinar um ARS, um princípio de sinal, eu já estou comemorando um pouquinho aqui também, tá? Mas tem muita gente que deixa a expectativa se levar por uma boa visita, o cara já está comemorando, o cara está se deixando ansioso, o cara está, sabe, gerando uma expectativa desnecessária sobre um negócio que ainda não fez. Então, esse aspecto do tênis, eu sou muito calejado a respeito disso, tá? Eu não comemoro nada, eu não espero que um negócio vai ser bem sucedido até o cara for lá assinar e me passar o cheque, tá? Segundo lugar, Serjão, cara, o tênis, você tá sozinho, meu camarada. Você tá isolado, sozinho, você tem que estar tomando as decisões, você tem que bolar as melhores estratégias, você tem que segurar os seus anseios, as suas irritações, o seu nervosismo, porque você não pode deixar transparecer para o seu adversário ou para o seu cliente que você está tentando vender um imóvel, por mais que você esteja precisando de dinheiro, por mais que você esteja precisando de uma vitória. Você não pode deixar isso transparecer o nervosismo do seu adversário que você está precisando disso, senão ele vai notar nisso. E eu acho que a terceira coisa é uma bola de cada vez, Sérgio. No tênis, não dá para a gente jogar 2 pontos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que jogar uma bola de cada vez com foco total. Né? No tênis, tem um negócio que você não pensa em matéria de game, você não pensa em matéria de set, e você não pensa em matéria de eu tenho que ganhar esse jogo. Se você pensar assim, você provavelmente vai perder o jogo. Você pensa em matéria de que esse ponto, essa bola, o que eu tenho que fazer para eu vencer esse ponto, para eu vencer essa bola? Qual que é a estratégia que eu vou traçar nesse ponto? E a mesma coisa eu acho que com o cliente, entendeu? Observou que um cliente mega quente, observou que é uma oportunidade de um imóvel com super liquidez, uma bola de cada vez, foco total naquilo, para que você consiga de fato fazer o negócio acontecer, entendeu? E além de todo o equilíbrio emocional, né? Você tem que ter muito equilíbrio emocional, porque Total. muitas vezes você está perdendo uma partida, mas é possível virar. Então você tem aí jogos épicos aí que um atleta está perdendo e ele consegue fazer uma virada incrível. E treino, né? Você treina muito mais do que você joga, né? Então, se você trazer para o dia de hoje da corretagem, você tem que treinar muito, né? Você vai treinar muito mais do que você vai estar vendendo, atendendo. Então, acho que treino, a capacitação, e você é um cara que sempre está correndo atrás, está estudando marketing digital, fotografia, está estudando. Como é que você pode falar toda essa parte que você corre atrás não para virar um especialista, mas para entender um pouco de tudo, né? Que o corretor de imóveis ele tem que ser o generalista, ele tem que entender matemática financeira, tem que entender, saber fazer boas fotografias, fazer uma boa avaliação. Como é que você se capacita hoje? Você não para de estudar, né? Fazendo essa analogia com tênis, e é super interessante a sua pergunta, Sérgio, o jogador de tênis ele não treina só dentro da quadra, entendeu? Ele não treina só batendo bolinha, tá? Ele treina o quê? O preparo físico dele, ele treina a musculação dele, ele tem uma psicóloga, a gente tinha uma psicóloga que se reunia com o time lá semanalmente para trocar uma ideia sobre o que está acontecendo, quais são as suas angústias, tá? Como é que você está nas provas, tá? Quais são os deveres que você tem que apresentar, quais são os projetos que você tem que entregar. Então, tem toda uma preparação física e psicológica fora da quadra que vai te levar até a vitória dentro da quadra. E, mais uma vez, cara, eu faço essa total analogia com a corretagem, tá? Eu acho que o novo corretor, o corretor de hoje em dia,
ele não é um corretor que ele trabalhe durante muitas horas dentro de uma imobiliária. Eu acho que não necessariamente ele precisa fazer isso para que ele seja bem-sucedido, mas ele tem que otimizar o tempo dele dentro da imobiliária e ele tem que se desenvolver pessoalmente. O que é se desenvolver pessoalmente? É você estar bem com o seu físico, estar bem com a sua alimentação, estar bem com a sua família, estar bem com a sua contribuição social, estar bem com a sua espiritualidade, enfim, diversas coisas para que você faça aquela sua roda girar direitinho, para que você tenha tranquilidade de desenvolver um negócio quando esse negócio tiver para você fazer, um imóvel para você vender ou um cliente que queira comprar alguma coisa. Eu estou sempre estudando, Sergião, por quê? Porque hoje em dia é muito fácil a gente estudar na internet, né? Na época que eu virei corretor, eu acho que foi em 2010, mais ou Há menos. 10 anos. Há 10 anos que eu virei corretor, mas eu comecei a levar a sério mesmo fazem uns 2 anos desde o nascimento dos gêmeos, tá? Estou abrindo o jogo aqui para você, não vem para a mesa. Então, acho que tem pouco, o espaço de tempo ainda é pequeno para tudo que eu já alcancei, e isso eu acho legal, sabe? Hoje em dia, o corretor de imóveis ele pode estudar muito na internet, coisa que a gente não tinha há 10 anos atrás. Né? Há 10 anos atrás, graças a Deus, eu sabia inglês, né? E eu conseguia estudar muita coisa em inglês. Isso facilita bastante a nossa vida. Mas para um corretor brasileiro, ele ia procurar conteúdo na internet, ele não tinha o que estudar. O corretor, hoje em dia, ele consegue pesquisar sobre qualquer coisa. Ele coloca lá no Google sobre LinkedIn, ele consegue pesquisar, ele pesquisa sobre Instagram, ele pesquisa sobre Twitter, ele pesquisa sobre YouTube, como bombar o seu canal do YouTube, ele pesquisa sobre como ter credibilidade no mercado, ele pesquisa sobre edição de vídeo, edição de foto. Então, é muito fácil estudar. Então, eu sou do tipo de cara que eu prefiro ir no trabalho, escutando um audiobook, escutando um YouTube, escutando alguma coisa que vai me acrescentar algo no meu dia a dia, do que escutando uma música ou sintonizar numa rádio ali que vai me botar no mesmo mood, né, no mesmo humor ali do que o mundo todo, entendeu? Então, cara, o estudo é constante, porque senão a gente vai ser engolido rápido. E uma das principais características que um bom corretor tem que ter é a disciplina, né? E você foi um dos primeiros caras, acho que no Brasil, que eu vi publicar a sua rotina, a sua agenda, o seu calendário. Eu achei muito legal. Acho que até salvei esse post lá no Instagram. Meditação, café da manhã, ginástica, ligações. Onde você aprendeu a fazer essa rotina? Com certeza, acho que foi nos Estados Unidos, né? Criar essa rotina. A gente lá como acadêmico nos Estados Unidos, você já tem uma rotina muito pesada, tá? É faculdade o dia todo, não é um turno que nem aqui, é de manhã ou é à tarde. Se você é estudante atleta, porque você é atleta e acadêmico, aí tua rotina é loucura, cara. É loucura total. E se você não tiver ela bem planilhada do que você vai fazer durante o dia, você acaba se perdendo. Não tem como a gente gravar tudo que a gente precisa fazer na cabeça. Então, a gente tem que usar aquele Google Agenda, inclusive, para bloquear tempo. Tá? Bloquear tempo para quê? Para a gente meditar, bloquear tempo para a gente fazer exercício, bloquear tempo para a gente fazer afirmações, bloquear tempo para a gente fazer ligações, bloquear tempo para a gente fazer captações. Então, aquela agenda que eu compartilhei ali, aquela rotina que eu compartilhei, é uma rotina base. A vida do corretor é uma loucura. A vida do corretor não tem um dia igual ao outro, mas o básico ali eu consigo seguir, porque o meu celular está apitando e falando, pô, caramba, agora é a hora que eu tenho que tirar 10 minutos para dar uma caminhada, porque eu já estou sentado durante 1 hora estudando, entendeu? Então, você está bem organizado ali em relação a isso, ajuda pra caramba. E por que eu fiz isso? E por que eu faço isso, né? Sérgio, eu acredito que o novo corretor,
ele está sempre compartilhando conhecimento, cara. O novo corretor não, o novo empresário mesmo, o novo empregado, a nova pessoa no trabalho, ela está sempre compartilhando conhecimento. Isso acaba, Sérgio, você sabe muito bem disso, acaba voltando em dobro para a gente. Tipo, quantas coisas você já me ensinou que eu falei, cara, esse cara me ensinou, esse cara me gerou um valor do caramba, e que também eu te ensinei. Sim, Então, você conseguir externizar aquilo tudo que você sabe, não tem como isso não voltar para você de uma maneira muito melhor. Seja de um agradecimento de um corretor parceiro, seja em conhecimento que você vai ter com uma outra pessoa. Qualquer pessoa tem muita coisa para te ensinar. A gente não sabe a história da pessoa, então a pessoa realmente ela tem o que te ensinar. Se ela perceber que você está dando tudo de si, está contando os seus segredos, está deixando lá as suas sacadas, está querendo ver ela crescer, não está com medo dela te pegar, ela vai virar minha concorrente, vai me pegar e vai me passar à frente. Não, a gente está compartilhando porque a gente sabe que essa energia, uma hora, vai voltar para a gente sem dúvida nenhuma, entendeu? E na volta dos Estados Unidos, você chega no Brasil, vai trabalhar na Odebrecht, na área financeira, no mercado financeiro, trabalhando na Uhum, Odebrecht, mas na área financeira. uhum. E depois você é levado para o mercado imobiliário através da figura do seu pai, é isso? Não, não, ainda teve Não? uma porta aí no meio do caminho. Eu voltei dos Estados Unidos com um puta currículo, apesar de não saber muita coisa de economia, estava escrito lá no meu diploma bacharelado em economia, né? Então eu voltei com um puta currículo. A primeira coisa que aconteceu foi a Odebrecht me ligar realmente para me contratar como trainee, né? Aquele cara que ia passar por diversas áreas da empresa ali, para ser treinado para ser um grande executivo da empresa. Hoje eu estaria em Bangu 1, né? Para quem não conhece Bangu 1, é a maior prisão aqui do Rio de Janeiro. Mas, enfim, entrei para a Odebrecht. Nesse meio termo, Sérgio, eu jogava lá nos Estados Unidos já, quando eu vi que a minha carreira de tênis ela não seria profissional, ela terminaria ali na universidade, eu comecei a jogar poker online, tá? Ah, isso é legal. O Então, sistema essa decisão é importante, né? Do vai ou não vai, né? Quando você decide que você não ia seguir em frente, e aí aparece o poker. Exatamente, o poker online como recreação, tá? Comecei a jogar como recreação, de brincadeira. A gente sabe que lá nos Estados Unidos esse negócio de aposta esportiva, online, é muito mais É solto do gigante. que aqui no Brasil, é enorme, né? Sim, sim. Então eu comecei a jogar poker online de recreação. Fiquei 2 anos lá jogando poker online no final dos meus últimos 2 anos como faculdade. E, cara, eu era um cara ganhador, Sérgio. Eu era um cara ganhador. Eu acho que esse espírito do tênis me ajudou no poker online, porque acabou que era eu sozinho de novo, era eu tomando minhas próprias decisões de novo, era eu pensando o quanto que eu posso arriscar, o quanto que eu não posso arriscar. Você vê hoje em dia muita gente boa no poker, ou boa em outros trabalhos, ou com empresas muito lucrativas que eram ex-atletas, né? Os ex-atletas eles têm uma base tão boa que eles acabam se dando bem num outro ramo que eles escolhem também. Mas, enfim, estava jogando pôquer por recreação e fui chamado para trabalhar na Odebrecht. Só que, Sergião, a Odebrecht, cara, realmente era um negócio que não era para mim de jeito nenhum. Era aquele negócio de você passar, porra, 8, 10 horas dentro do escritório, com uma planilha do Excel aberta, copiando número, indo no banco, fazendo pagamento, obedecendo ordem, e principalmente tendo que pelar o saco, né? Pelar o saco aqui no Rio, a gente fala que é o famoso puxa-saco, Puxar o saco. puxa-saco do patrão. E, cara, quando eu vi aquilo tudo acontecendo, eu falei, calma aí, eu vou puxar o saco do patrão para eu subir numa empresa que não é nada minha cara, só porque me paga bem, só porque a empresa é famosa. Então, tipo, tô fora dessa situação. Eu estava trabalhando em São Luís do Maranhão, lá dentro da Vale, era uma duplicação da ferrovia lá que leva o minério do Pará até o Maranhão para exportar para a China. Vim embora para o Rio de Janeiro, cheguei aqui no Rio de Janeiro e comecei a procurar outro emprego.
sendo que eu ainda estava jogando poker. Foi aí que eu fui contratado por uma empresa de relocation. Esse foi o meu primeiro contato com o mercado imobiliário. Relocation, para quem não sabe, é uma empresa que os expatriados chegavam no Rio de Janeiro, as pessoas de fora chegavam no Rio de Janeiro, e naquela época tinha muito por causa do petróleo, né? E aí a gente tinha que alocar eles em alguns apartamentos aqui no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro contato que eu tinha com o mercado imobiliário e comecei a me dar bem nesse ramo. Mas eu me dava bem no sentido que eu não era comissionado pelo aluguel que eu fazia. Eu só recebia um salário pela minha empresa de relocation, entendeu? Então ainda não era a minha cara, tá? Enquanto isso, continuava no poker e continuava o gráfico, Sérgio, indo para cima. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Acho que eu ganhei, cara, uns $250 mil na minha carreira. Se tu vê o meu gráfico lá, tá até hoje $250 mil para cima no poker, tá? E é muito engraçada essa história, cara, que eu comecei a pensar realmente que eu poderia me profissionalizar jogando pôquer. E existe, tá? É meio bizarro falar isso, mas existe profissionais de pôquer, cara, que vive todo dia jogando pôquer e são bem-sucedidos. Inclusive, tem 2 aí de São Paulo que são fenômenos, os caras são realmente ricos. O André Acari e o Pedro Padilha são realmente muito bem-sucedidos com isso. Vivem do mundo do pôquer, não só do jogo. Tem uma televisão, eles dão cursos, eles dão palestras, eles dão, entendeu? Essas coisas todas. Até que um cara, o André Acário, o maior nome do poker nacional, me liga no meu telefone, me convidando para ir para São Paulo, para jogar poker profissionalmente para ele. Ele me daria uma casa, ele me daria comida, ele me daria estudo e ele me daria $1.000 por dia. $1.000 por dia para injetar no poker online para ver até onde que eu conseguia chegar. Eu jogava por uma porcentagem, já era mais ou menos como corretagem, ó, eu jogava por 30%, ele ficava com 70%. E foi muito engraçado, Sérgio, porque eu aceitei esse desafio no meio da minha empresa lá de relocation, que eu estava indo bem, e foi só o cara me ensinar a jogar poker que eu fui ladeira abaixo. Foi muito engraçado isso, cara. Foi ele me refinar, foi ele me ensinar como é que se faz que eu comecei a perder o dinheiro, meu dinheiro, na verdade, o dinheiro dele no poker, né? Então, fui para cima uns $10 mil, depois eu fui para baixo $35 mil, cara. Fiquei devendo $35 mil, devendo entre aspas, porque eu era contratado, não estava devendo nada, mas fui mandado embora. E, cara, aquele dia que eu fui mandado embora, eu morava no Tatuapé, numa puta casa no Tatuapé, com mais 5 garotos ali que estavam correndo atrás desse sonho aí de ser jogador profissional de pôquer. Foi um dos piores dias da minha vida, cara. E eu fiquei muito magoado, inclusive, com o André Acari, porque eu acreditava ali no meu retorno, tá? Só que, hoje em dia, nem ele sabe disso. Eu acho que ele acha que eu tô magoado com ele até hoje. Mas eu acho que foi a melhor decisão que alguém fez por mim na minha vida. Tipo, ele ter me mandado embora, ele ter cortado esse meu sonho, que foi aí que eu cheguei de volta ao Rio de Janeiro e meu pai já tinha aberto a imobiliária dele, porque a incorporadora que ele tinha não estava dando certo, e ele vendo que eu estava bem já no ramo de relocation, ele falou, calma aí, o Fernando ele tem o tino para o negócio, deixa eu chamar ele aqui para trabalhar comigo, entende? Sim. E fazendo até uma analogia do poker trabalhando para alguém, é como se fosse um corretor trabalhando dentro de uma imobiliária, né? Ele tem uma participação, ele é uma pecinha lá dentro, e hoje hoje você tem uma imobiliária, você tem alguns corretores que trabalham com você traz algumas lições dessa época que você respondia para alguém e que você, teoricamente, você jogava com o dinheiro dos outros, né? Exato, é engraçado isso. Sem dúvida nenhuma, Sérgio, o tanto tênis quanto o pôquer são experiências que a gente teve no passado que a gente leva para essa área da corretagem, tá? Eu considero, cara, a corretagem ali um trabalho que, pô, ele te permite
ter uma vida boa, ele te permite ter uma liberdade, ele te permite ter uma flexibilidade e também infinitas possibilidades. Como o poker, por exemplo, tá? Ele me permitia, eu tinha um patrão, mas eu jogava mais ou menos ali a hora que eu quisesse, eu escolhia os torneios que eu quisesse, como se eu escolhesse os imóveis que eu quisesse, e ele me dava também a possibilidade de hoje faturar milhões de dólares. Tipo, eu não estou totalmente fechado num salário que eu não possa, porra, amanhã vender um imóvel de 2 milhões, amanhã vender um imóvel de 5 milhões, ou quem sabe, se Deus quiser, vender um imóvel de 10 milhões. Então, a mesma coisa no tênis. No tênis, eu tinha a possibilidade de entrar num torneio e ganhar, de repente, do John Isner, ganhar do James Blake. Por mais difícil que fosse, eu tinha a possibilidade. Eu tinha que ser disciplinado, eu tinha que estar num treino de determinadas horas? Sim, eu tinha. Mas o que eu fizesse além dos treinos também, tá? Eu dou um treinamento aqui na minha imobiliária para os corretores, dou. Mas não vai ser isso fator determinante que vai fazer do cara ter sucesso. É o que ele faz além da imobiliária que vai fazer ele ter sucesso ou não. Então, cara, minha história a gente vai carregando as experiências boas e ruins do passado, sem dúvida nenhuma, tá? Muito bom. E falando sobre o atual momento, né? Depois de alguns anos no mercado, você estudando bastante marketing digital, algumas ferramentas, você mergulhou de cabeça no Instagram, né? Que é uma ferramenta aí poderosa aí para qualquer mercado, ainda mais para o corretor. E aí, de onde que surgiu a ideia de você lançar um curso, né? Porque não era, até então não era só praia, não era algo que você tinha imaginado, mas aí você começou a documentar tudo que você fazia, você começou, de certa maneira, influenciar muita gente sem até você querer, e aí você teve um dia uma bela ideia de vou empacotar isso e fazer um curso, né? Como é que foi essa ideia? De onde surgiu a ideia de criar o curso para corretores de imóveis? Primeiro de tudo, Sérgio, quando eu comecei era Facebook ainda, né? Era recém-criado o Facebook, quando eu estava lá nos Estados Unidos. O Facebook era só para universitários, eu já tinha acesso ao Facebook, e eu não era um cara popular lá na minha faculdade. Foi quando eu vim uma vez de volta aqui para o Rio de Janeiro, e eu tirei foto para caramba, ainda com aquelas maquininhas, tá, de foto digital, fiz o upload no computador e coloquei no Facebook, e de uma hora para outra eu virei popular. Então, tipo, eu tive uma primeira impressão das redes sociais que foi muito boa, tá? Uma hora você não é conhecido por ninguém, e em uma semana você é conhecido por todo mundo pelas coisas que você compartilhou. Então, assim eu comecei, tá? Eu comecei no Facebook. Quando eu comecei no mercado imobiliário aqui no Rio de Janeiro, eu tinha como regra que todo dia que eu chegasse na imobiliária eu tinha que compartilhar um imóvel à venda. Isso era a regra básica que eu tinha, porque eu tinha tido aquela experiência lá nos Estados Unidos, eu lembrei do poder das redes sociais e eu falei, bom, se eu compartilhar um imóvel à venda aqui, vai todo mundo começar a perceber que agora eu estou trabalhando de corretor de imóveis. Então, isso funcionava, cara. Isso funcionava muito bem, porque quando eu compartilhava um imóvel à venda, eu tinha 2 mil amigos, aparecia para os meus 2 mil amigos, certo? Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Sim. É a tática do traficante que o Zuckerberg usa, tá? Ele libera um monte de drogas, digamos assim, para você usar, chega uma hora que ele fala o quê? Olha, calma aí, agora tu vai ter que pagar. Agora que você ficou viciado no negócio, agora você vai ter que pagar. Tipo, o seu post aparecia para todo mundo. Agora que você gostou do Facebook, agora que você viu que ele dá resultado, ou você cria mais engajamento, e seus posts vão aparecer para um pessoal bacana, ou então você me paga aqui para o seu post aparecer para mais gente. Então, cara, começo de tudo foi o Facebook. Eu não sei nem se fica legal aí falar de tática do traficante, mas dá para visualizar esse cenário muito bem. E um divisor de águas, Sérgio, para mim, entre ficar postando só imóveis no Facebook e passar a trabalhar o nosso dia a dia, a nossa jornada no Instagram,
a nossa marca pessoal no Instagram, o grande divisor de águas foi um cara que você conhece, que é o Gary Vee, né? Sim. E é uma frase que é muito simples, é uma baita sacada, que é o Don't Create, Document, né? Cara, não crie nada, documente a sua jornada. Porque se eu ficar pensando em criar conteúdo toda hora, eu vou acabar não criando nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente documentar o meu processo, documentar a minha vida de corretor, mostrar quem eu sou, mostrar os meus interesses, mostrar os meus hobbies, falar do mercado imobiliário, mostrar notícias, educar o meu cliente, enfim, fazer as pessoas me conhecerem para que então elas despertem nelas aquele gatilho da reciprocidade e elas queiram trabalhar comigo porque elas me acham uma pessoa bacana ou então elas acham que as minhas fotos são boas, independente dessa percepção que a pessoa estiver olhando ali, entendeu? E além de muitos corretores se interessarem pelo conteúdo, os clientes também acabam chegando, né? Então você acaba conquistando aí clientes sem fazer, lógico, você tem todo o esforço de documentação do conteúdo, mas muitas vezes é indicação, olha, vai lá no Instagram do Fernando que ele está trabalhando uma casa lá em Angra, ou vai lá que ele tem um imóvel na Barra. Então tem muita indicação e você tem uma vitrine aí 24 horas por dia rodando, né? Quantos stories você chega a fazer por dia? Você tem uma média aí? Cara, não tem, é engraçado, isso aqui não é uma obrigação para mim, tá? O Sim. postar Ele vai fluindo naturalmente. isso, ele vai fluindo naturalmente. Então você vai ver dias, né, nas minhas redes sociais que não vai ter postagem nenhuma e eu tô Alguém casado. reclama? Alguém reclama quando você não posta? Não, o pessoal pergunta se eu estou bem de saúde quando não tem. É engraçado, o pessoal pergunta realmente. Mas vem muito cliente, cara, muito cliente mesmo. E a gente está falando, eu sou do time do orgânico, você sabe muito bem isso. Sim, sim, sim. Nada contra quem bota dinheiro no Facebook Ads, no Instagram Ads, de jeito nenhum, gente. Eu acho, pô, eu bato palma para vocês e acho isso maravilhoso. Agora, eu acho que no orgânico, eu também boto um dinheirinho às vezes, mas eu acho que no orgânico o cliente é muito mais quente. O cliente é aquele que vem direto mesmo. Então, aparece muito cliente que quer trabalhar da forma que eu trabalho o imóvel dele, ou que está procurando. Hoje aparece cliente aqui procurando imóvel em Brasília, cara, no Sul, para mim, é coisa surreal. E um dos motivos que eu acabei fazendo o curso, né, que você perguntou na pergunta Sim. anterior, foram alguns motivos. Primeiro, aquele de compartilhar conhecimento, que nunca é ruim, o conhecimento vai voltar em dobro para você. Segundo, botar um dinheiro no bolso, tá? Independente de eu fazer venda ou não, criar outras formas de renda para o corretor, no caso eu. Sou totalmente a favor disso, depois a gente pode bater uma palavrinha sobre isso. Terceiro, inspirar pessoas. Porra, eu tinha tanto corretor que me mandava mensagem aqui falando que queria aprender comigo, que queria saber como é que eu faço aquilo, que eu falo, cara, calma aí, deixa eu desenvolver um produto para eu vender para esses caras. E não tem problema nenhum nisso. Todo mundo, cara, quando você tem um certo conhecimento e você já passa esse conhecimento de graça naturalmente na internet, para as pessoas que querem uma determinada atenção mais focada, não tem nada de mais você cobrar por esse serviço. Claro. É a lei natural das coisas. Então, foram alguns fatores determinantes. Outro fator determinante foi aparecer clientes aqui de Brasília, de Manaus, do Sul, querendo comercializar os imóveis comigo. Então, acabei criando aquela comunidade mesmo que a gente tem, que a gente consegue se indicar, que a gente consegue estar sempre pensando no concorrente, né, entre aspas, como um parceiro de trabalho. Eu acho que isso é o novo corretor, ele deve ser assim, independente de pandemia ou não, tá? Já vinha se transformando para esse lado antes de tudo isso acontecer. Legal, eu até ia falar da comunidade, né? Porque primeiro surgiu o curso, bacana, né? Quem pode paga, quem não pode ver todo o conteúdo gratuito que você disponibiliza, mas foi surgindo uma comunidade em volta do curso que ficou muito maior que o curso, né? E hoje, qual que é o tamanho dessa comunidade? Existem negócios entre esses corretores, existe uma ajuda, porque ninguém é concorrente, né? Trabalham em cidades diferentes, é muito bacana de ver.
Não, pô, com certeza existem negócios dentro dessa comunidade, inclusive eu reclamo, cadê minha porcentagem quando um está com o outro lá dentro? Acho que você já viu isso também, você faz parte Sim. lá da nossa comunidade. Mas nós somos 250 ali agora, não só corretores de imóveis, mas pessoas relacionadas ao mercado imobiliário. Minha meta é chegar a 10 mil, cara. Eu quero chegar a 10 mil pessoas nessa comunidade. Depois eu vou me aposentar, Sérgio. Tá? Boa. Depois, depois você só vai me encontrar lá em Angra. Agora, quanto gratificante é para você? A gente sabe que quando você vende um imóvel, quando você faz uma negociação, é muito bacana, mas quando você recebe um relato de um aluno, de alguém que utilizou uma técnica que aprendeu ou de graça no seu Instagram, ou no curso do Instagram, e aí te manda, olha, consegui fechar o negócio, captei um imóvel, ganhei X de comissão. Como que é essa realização quando você recebe uma mensagem dessa? Cara, maravilhoso, né? A sensação de professor mesmo, a sensação de mentor, a sensação de um cara ali que está, porra, se doando um pouco para fazer as pessoas, fazer pessoas melhores, entendeu? É muito gratificante mesmo. Tem vezes que eu boto o áudio aqui para minha esposa ouvir. Tem vezes que eu entro lá na minha página do Instagram, tem uma parte lá dos destaques dos stories chamados resultados, e quando eu estou, às vezes, um pouquinho down aqui, de mau humor, ou um pouco desanimado, eu entro lá nos resultados, eu fico vendo e eu falo, cara, essa transformação aqui que eu fiz nas pessoas, isso tudo aqui que eu faço, isso aqui tem um valor imenso, vamos continuar firme que vai dar tudo certo. Mas o foco ainda é na imobiliária, Sérgio, tá? Esse é um negócio que a gente faz como segundo plano. Graças a Deus, eu tinha esse negócio para essa fase de pandemia, que eu estou conseguindo passar, eu estou conseguindo perpetuar essa fase de pandemia aí, ajudando os outros e botando um dinheirinho no bolso também, mas nosso foco total é imobiliária ainda, porque não tem coisa mais gostosa. Receber depoimento de corretor é bom, mas não tem coisa mais gostosa que vender um imóvel e forrar grande, né? Que a gente gosta de forrar grande. Agora, e dentro de casa, né? Como que é com a doutora Paula, sua esposa, né? Ela entende todo esse envolvimento que você tem que ficar com o celular, gravando, documentando. No começo foi difícil dela aceitar, e hoje parece que até você ajuda ela no marketing digital, né? No consultório, criando aí campanhas, né? Conta sobre isso também. Cara, difícil, no início super difícil, mas eu convenci ela rapidinho. Primeiro que quando ela me enchia muito o saco, eu falava que era trabalho. É trabalho e ponto final. Às vezes você pode estar até de zoeira no grupo do WhatsApp dos teus amigos, falando, ó, é trabalho, não fica enchendo meu saco aqui não, porque tu não quer viajar para não sei aonde no fim do ano, então deixa eu trabalhar em paz, tá? Segundo, otimizar tempo. Tempo é o nosso ativo mais valioso. Hoje em dia eu não preciso estar no escritório, eu posso estar trabalhando no meu celular direto. E eu convenci ela rapidinho. Ela sempre trabalhou em cargos públicos, como médica, e cargos públicos que ela tinha que andar, às vezes, 1h30 de carro, 2 horas de carro para chegar no trabalho, 2 horas para voltar. E a gente teve gêmeos, eu falei com ela, eu falei, vem cá, tu quer continuar andando 1h30, 2 horas todo dia, ou você vai começar a trabalhar com internet e às vezes atender de casa, às vezes arrumar paciente direto para você através do seu marketing digital? E rapidinho convenci ela e ela começou a dar a cara a tapa. E a gente sabe que o pontapé inicial é o mais difícil. Uma vez que você dá o pontapé inicial, você cai dentro e começa a fazer, porque os resultados são muito rápidos. Sim. Né? Então você trouxe ela para o marketing digital, você chegou a ajudar ela um pouco, e ela começou a ter resultado também de marcação de consulta, de atendimento de paciente, tudo através dos canais digitais, das redes sociais. Perfeito, é isso mesmo que aconteceu e, cara, maravilhoso, ela me agradece até hoje, não era uma pessoa, assim como eu, não sou uma pessoa que nasci para falar em câmera de jeito nenhum, para fazer marketing digital. Eu gosto de falar que se eu fosse rico pra caramba, ô Sérgio, eu era quietinho aqui na minha, não ia ter nem Instagram, entendeu? Mas é porque a gente sabe que para o desenvolvimento do negócio, para o novo corretor, que tem que ter inúmeras outras habilidades, é muito importante o cara ter rede social, LinkedIn, no TikTok, daqui a Sim. pouco, ele tem que saber usar as redes sociais, ele tem que saber que o foco dele
é em otimizar o tempo dele, ele não pode perder o tempo dele focando em 50 imóveis. Ele tem que focar nos 10 melhores imóveis da carteira dele. Ele tem que saber que exclusividade é o futuro da corretagem. A exclusividade ela vai acabar fazendo você vender mais. E como que você consegue a exclusividade, que é difícil no país inteiro? Consegue a exclusividade se posicionando, se tornando autoridade, sendo referência no seu mercado. Fica muito mais fácil de você conseguir a exclusividade. Tá? O novo corretor ele tem que entender que o concorrente dele é parceiro dele. O concorrente dele não é o cara que está tentando ferrar ele. Você quer pegar uma exclusividade, você quer vender amanhã com o seu parceiro. O novo corretor ele tem que ter uma puta credibilidade no mercado, porque nesse mundo mega dinâmico, que as coisas são muito rápidas, se eu não tiver credibilidade e eu pedir um imóvel de 5 milhões para um cliente meu que está interessado, sem credibilidade, corretor nenhum me manda. Eu não faço parceria com nenhum. O novo corretor ele compartilha conhecimento porque ele sabe que isso vai voltar para ele. Então, tipo, Sergião, tem muitas variáveis aí para esse novo corretor, além daquela que eu mais considero importante, principalmente para mim, e é isso que a minha imobiliária está se tornando, tá? É que o novo corretor tem que ter outras fontes de renda também, de repente ligadas ao mercado imobiliário, ou com certeza ligadas ao mercado imobiliário. Porra, Fernando, mas que fontes de renda são essas? Cara, tu pode trabalhar com venda, tu pode trabalhar com aluguel, tu pode trabalhar com administração, você pode trabalhar com temporada. Imagina se você tiver aluguel de temporada para essa época de pandemia e você conseguir enviar um e-mail marketing para a tua base de 10 mil clientes com imóvel para alugar em Angra dos Reis por 10 dias, por tanto. Tu vai fazer dinheiro. Então, por que o corretor não tem isso? Sim. Tipo, um pouquinho. Tipo, aí o novo corretor ele pode dar uma mentoria, como você dá uma mentoria, ele pode ter um grupo de mastermind, ele pode dar uma palestra, ele pode fazer curso, como eu tenho um curso, você tem um curso, a Ana, que eu fiz uma live, tem outro curso ontem. Então, tipo, o novo corretor ele pode trabalhar com consórcio, pode vender consórcio em parceria com alguém que venda consórcio, pode vender financiamento imobiliário. Então, tipo, é ampliar as fontes de renda mesmo para que ele consiga faturar algum dinheiro no mês para que ele tenha tranquilidade para quando ele precisa fazer uma venda, entendeu? Faz sentido? Faz sentido, total. Eu queria que você falasse um pouco sobre exclusividade, né? Você trabalha mais no mercado secundário, né, de avulsos, do que Sim. lançamento, às vezes acaba surgindo um ou outro lançamento, mas a questão da exclusividade é muito do que você falou, do posicionamento, né? Eu ouço muito corretor, você também ouve muito corretor falando, não, aqui na minha cidade é diferente, né? Não dá para fazer assim e tal. Então, qual que é o seu pensamento, até pelo modelo americano que você tanto estuda, como é que você se posiciona a respeito da exclusividade, questão de honorários, como é que você trabalha? Então, Sérgio, hoje, esse ano, eu decidi só trabalhar exclusividade, tá? Eu não sou uma pessoa que sempre trabalhei exclusividade, não. Lá na imobiliária, a gente pegava vários tipos de apartamentos diferentes, vários tipos de casa em Angra diferentes, às vezes para só fazer o cliente, né? Satisfazer o cliente, estar em contato com o cliente. Ah, daqui a pouco o cliente baixa o valor e você vai lá e vende o imóvel. Mas eu cansei, Sérgio. O que acontece? Eu fazia um trabalho diferenciado desse tipo que eu estou te falando, de fotos, de vídeos, de exposição, de marketing, de tudo para o imóvel. E no final das contas, eu não vendia o imóvel. O cara usava todo aquele meu material para fazer uma divulgação, e aí ia lá o vizinho dele, do mesmo prédio, que viu lá onde é que era o posicionamento, foi lá, tocou na porta dele, viu o meu anúncio no Zap, por exemplo, com as minhas fotos boas para caramba, foi lá, tocou no vizinho e comprou o apartamento direto com ele. Eu já tive cliente, que é amigo meu, que me ligou e falou, cara, bateu um cara aqui na minha porta que viu o teu anúncio do Zap e veio direto aqui comprar comigo. Eu vendi para ele. Ele ainda me falou isso. Eu vendi para ele. Mas eu vou comprar um imóvel contigo. Tipo, eu não cansei disso. Eu prefiro ficar em casa com os meus filhos, pensando em outras coisas, ou então having a good time, tendo um tempo bom com os meus filhos, do que ficar quebrando a cabeça de pegar qualquer imóvel que qualquer imobiliária trabalha
com qualquer tipo de foto e com qualquer tipo de preço, porque hoje eu boto um imóvel no Zap, no Viva Real, no Imóvel Web, com o preço que o proprietário me autorizou, 1.800.000. Quando eu entro amanhã, tem um vagabundo, Sérgio, que botou 1.790.000, sem o proprietário permitir. Com as suas fotos. Com as minhas fotos. Tem outro vagabundo que vai e bota 1.785.000. Quando você vê, cara, tá uma competição naquilo, aí o que você faz? Você pega o anúncio e manda para o proprietário, certo? Fala, ó, liga para ele lá, porque ele está trabalhando com as minhas fotos e ele está trabalhando sem autorização do preço que você falou. Aí o proprietário liga. Só que chega uma hora, Sérgio, que você cansa de fazer isso, cara. Imagina tu ter 30 imóveis e você ter que ficar vendo na internet todo dia, nos portais imobiliários, quem está sacaneando o imóvel que você está trabalhando. Então, tipo, não vou perder mais tempo. Decidi não perder mais tempo. Agora eu estou posicionado, agora eu trabalho bem minhas redes sociais, o pessoal me conhece, eu só vou trabalhar com exclusividade. Se você não quer trabalhar com exclusividade, eu aperto a sua mão, eu te desejo boa sorte e ponto final. E por que trabalhar na exclusividade? Tem vários argumentos, Sérgio. Porque as fotos vão ser melhores, porque os vídeos vão ser melhores, porque não vai ter duplicidade de anúncio nos portais imobiliários, não vai ter duplicidade de anúncio no Instagram, no Facebook, no Ads, tá? Não vão ter preços diferentes. Cara, é toda uma estratégia. Você vai centralizar em um corretor toda a sua chateação, todo o seu estresse. Qualquer corretor, senhor proprietário, que te ligar, você não vai falar que esse imóvel está exclusivo, você não vai falar, não, você não pode trabalhar o meu imóvel, você vai simplesmente dar o meu telefone para ele, vai falar, claro, vende sim o meu imóvel, liga para o Fernando aqui e resolve com ele. Qual que é o estresse disso? Tipo, diminui o estresse a um nível muito melhor. Então, são vários argumentos, isso é importante você realmente enumerar, fotos, vídeos, marketing, dinheiro gasto, duplicidade, porra, que eu falei? Preço certo. Enumerar tudo direitinho para quando você for captar um imóvel exclusivo, você conseguir passar todos esses argumentos, e realmente são argumentos ótimos de se passar, entende? Excelente. Você, corretor de imóveis que tenta trabalhar a exclusividade, não consegue por algum motivo, tem alguns episódios aqui que eu entrevistei, muita gente falando sobre exclusividade, isso que o Fernando está colocando é essencial, e posicionamento, né? O corretor tem que se posicionar, o corretor tem que entender que isso funciona no mundo inteiro, e não é porque na cidade dele ele tem lá um ou outro colega que fala que não funciona, ele não vai deixar de praticar isso. Então, é algo que só vai melhorar o mercado, né? Se todo mundo, lógico, praticasse isso, a gente teria um mercado muito mais organizado e muito mais ético no Brasil. E no Brasil a gente tem alguns probleminhas que não tem lá fora, e essa questão da exclusividade ajudaria muito a romper alguns paradigmas. Veja bem, Sérgio, eu só trabalho exclusividade a partir desse ano. Mas vem cá, aqui entre nós, a gente é papo de corretor para corretor, tem muito corretor vendo aqui, ouvindo esse podcast. Um proprietário vem para mim, me apresenta um imóvel, eu olho o imóvel, está com super preço, o imóvel tem uma puta liquidez, tem mais uma ou duas imobiliárias trabalhando o imóvel, cara, eu vou pegar esse imóvel para trabalhar, tá? Eu não tô, tipo, 100% fechado, é só exclusividade, tô com tapa burro e ponto final. Não, de jeito nenhum. Cara, vai de caso a caso. Pelo amor de Deus, não descarte um apartamento com super preço e super liquidez só porque você não tem a exclusividade. Isso de jeito nenhum, tá? Agora, sua base, quando você bota o pau na mesa lá, mostra a cobra, tem que ser, não, eu só trabalho exclusividade, porra. Olha aqui meu portfólio, olha aqui como é que eu faço. Quando alguém te chamar para trabalhar o imóvel dele, depois, no desenrolar, pode ser que você acabe pegando um imóvel ou outro sem ser exclusivo, porque tem super liquidez de venda, tá? E, Fernandão, como é que se lida com a avaliação, né? Todo proprietário imagina que o imóvel vale muito mais do que ele propriamente vale, né? Essa avaliação é um dos pilares fundamentais para um
o início de uma boa parceria, uma relação entre corretor e proprietário. Como é que você trabalha para colocar a sua avaliação, para ele entender que está num preço certo de mercado e que se ele não baixar ou ele não adequar, não vai ter negócio? Então, o Rodrigo, você conhece o Rochinha, o Rodrigo Rocha, ele é avaliador profissional pelo Cresce. Eu acho que todo o Cresce, não é só o do Rio de Janeiro, ele dá um curso gratuito, Sim, inclusive, sim. sobre avaliação de imóvel. O corretor, ele acha que o Cresce também não serve para nada e ponto final, e também não é assim. Tem muita coisa ali que funciona e dá para você estudar, principalmente, né? Em questão de justiça, essas coisas e tal, se você tomar uma volta, não vai servir para nada realmente, mas tem muito material ali que dá para estudar. Então, basicamente, o Rodrigo que faz as avaliações, foi um curso de fim de semana que ele fez, um curso super básico, e, cara, a gente apresenta para o proprietário exatamente o preço que a gente pensa que o imóvel vale, tá? Sem firula, sem firula. E com dados. Você é um cara que lida com dados todo dia, né? Não adianta, não é da boca para fora, não é na orelhada. São dados de imóveis vendidos naquela região, são dados de imóveis anunciados naquela região, bastante dado, um negócio denso. Pô, uma ficha de avaliação dessa tem 50 páginas, Sérgio. Então, quem faz aí uma avaliação de 50 páginas para entregar na mão do proprietário para lutar por preço? Praticamente ninguém do mercado, entendeu? E esse é um dos primeiros passos para se conseguir uma exclusividade, né? Uma boa avaliação, uma confiança mútua entre corretor e proprietário, porque quando você consegue, quando o corretor consegue mostrar e fazer o cliente entender que aquela avaliação que ele tanto estudou, preparou, é aquela que vale, e não é consultando duas, três páginas e perguntando para o porteiro qual foi a última transação, não é assim que se faz uma avaliação, né? Exatamente. Principalmente no mercado de hoje, né, Sérgio? O mercado mudou e a gente tem que mudar com ele, né? Quando o mercado tá bom, qualquer coisa funciona, né? Quando o mercado tá bombando, às vezes até as coisas que você faz de errado, elas não aparecem porque você acaba que está vendendo, vendendo, vendendo e está seguindo firme. Agora, com o mercado diferente, com essa mudança de mercado, inclusive essa mudança por conta de pandemia também, mas eu já vi essa mudança antes. A gente tem dois tipos, eu costumo separar isso em dois tipos, muito ligado também ao tênis, ao pôquer, a essas experiências que eu tive. Tem dois tipos de mudança que você tem que fazer. Primeiro, a mudança mental. Tá com tempo ainda aí, Sérgio? Tá, vamos embora. Estamos chegando Primeiro, no final, mas vamos lá. show de bola. Primeiro a mudança mental, tá? De mindset, e depois a mudança de ação mesmo, tá? Que você vai ter que tomar. Que a vida, cara, normalmente ela é feita de problemas e, tipo, oportunidades. Obviamente. Você tem que escolher no que você vai focar. Ou você está correndo dos problemas, que é uma pindaíba do caramba, ou você está indo em direção às tuas oportunidades. Tipo, eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento pessoal, então eu vou elaborar um pouquinho mais aqui, porque eu acredito que o corretor que vende mais é o corretor que está mais desenvolvido pessoalmente, e a gente volta para aquele início do podcast lá. Tipo, o sucesso não o sucesso ele não escolhe alguém. Tipo, Você vai atrás. Você você arregaça as mangas e vai atrás. exatamente, é você que acaba escolhendo o sucesso, né? O trabalho duro, o trabalho inteligente, ele acaba superando o talento. Você sabia que o Rafael Nadal é destro? Sim, tem essa história. E ele joga com a esquerda, né? Exatamente. O Rafael Nadal, ele é destro, treinado para jogar com a esquerda, porque dificulta o cara no tênis. Então, aquilo ali é trabalho duro mesmo, aquilo ali não é talento. Ele tinha um certo talento, mas foi refinado. Um bom tenista, um bom jogador de pôquer, ninguém nasce pronto, né? Tem muitas horas de treino. O corretor também, né? Ninguém tira o TTI, vai para o mercado e vai ser um bom corretor. Tem que estudar, tem que se capacitar. Exato. A sorte não cai para todo mundo, né? Cara, tem três tipos de corretores agora, Sérgio, que eu estou vendo. É aqueles que, porra, focam na negatividade, prevê sempre o pior, fala que o mercado
vai ser substituído por robô agora e que não vai ter venda, tá? Tem aqueles que esperam o melhor, o cara tem aquele entusiasmo dentro dele, que é só um momento e que vai passar, e tem aqueles corretores que respeitam o fato que eles podem falhar, eles se preparam para o pior, que é uma pandemia, tá? Mas eles entram em ação para conquistar o sucesso deles, entendeu? E a gente tem que focar nesse terceiro corretor. Cara, a gente hoje, Sérgio, a gente precisa ter rapidez no ajuste, cara, da nossa imobiliária, tá? O que é rapidez no ajuste? A gente tem que ter profundidade no nosso negócio. Profundidade no nosso negócio é o quê? É a gente ver quanto que a gente está gastando, é a gente ver quais imóveis que a gente está anunciando, é a gente entrar mais em contato com os nossos proprietários, é a gente ajustar preço, é a gente ver métrica. Eu estou falando da gente, eu estou falando de mim mesmo. Sabe aquelas métricas que eu deixava para a secretária imputar lá na planilha do Excel para ver qual lead que está convertendo e qual lead que não está convertendo? Nessas Sim. horas, quem tem que fazer essa porra sou eu, cara. Eu que tenho que pegar isso, eu que tenho que ver todo dia. Para quê? Para eu ter a sensibilidade do que realmente está dando certo. Faz Legal. sentido? Faz sentido, é isso aí. Bom, estamos chegando ao fim, quase 1 hora de papo aqui, se a gente deixar, nós vamos até sábado à tarde. Agora, quero finalizar com uma pergunta que eu sei que é uma pessoa que representa muito na sua vida, uma inspiração para você e que quando você fala, seu olho brilha, que é a figura do seu pai. Qual que é a importância e a importância que seu pai tem na sua vida, não só pessoal, mas profissional também, Fernando? Cara, meu pai foi o meu mentor, né, cara? Meu mentor durante esses anos todos. Foi um cara que principalmente me ensinou que o trabalho duro vence qualquer talento mesmo, sabe? É um cara que me deixou ser quem eu sou de verdade para eu quebrar a cara e depois ter que voltar ativa com tudo, mas é um cara que principalmente, isso vale para você que é líder da sua imobiliária, liderou pelo exemplo, Sérgio. Não adianta, cara, você falar nada para ninguém constantemente, toda hora. Você tem que fazer. Se você não faz o que você está falando, meu camarada, ninguém vai fazer. Então, se você é gerente de imobiliário, se você é dono de imobiliária e fica falando para o corretor que ele tem que botar a cara nas redes sociais, aparecer, gerar conteúdo, mas você não faz, muito provavelmente é por isso que eles não fazem também. Então, bota a cara, lidere por exemplo e mete bronca. E que imagem que você quer deixar para os seus filhos, para os seus dois gêmeos, o seu próximo que está vindo aí? Que imagem que você quer deixar do Fernando para eles se inspirarem? Como é que você trabalha? O que você imagina projetando isso quando eles crescerem? Porra, Sérgio, eu não sei se é a imagem que eu quero deixar para eles, mas eu quero deixar eles à vontade. Eu estou indo com o terceiro filho agora, né? Corajoso. Tá vindo o Gabriel agora, Pedro, Antônio e Gabriel, mas aí aumenta a nossa chance da gente ter um atleta profissional aqui na... Eu quero que eles façam o que eles queiram, cara. Hoje em dia, com a internet, cara, com marketing digital, com esse negócio de curso online, tem muito curso online que está valendo muito mais do que qualquer faculdade aí, né? Eu quero que realmente, pô, tu gosta de tocar piano? Você gosta de jogar CS no computador? Você quer ser profissional de CS mesmo, do computador, daquele jogo de tiro? Então, meu irmão, tu vai sentar a bunda na cadeira e tu vai não é jogar CS o dia todo, não. Tu vai estudar esse negócio e fazer transmissão ao vivo, e filmar, e gerar conteúdo. Porra, cara, é isso que eu quero deixar para eles, cara. Que há a possibilidade de você fazer o que você quiser na sua vida, desde que você trabalhe duro, trabalhe inteligente, otimize o seu tempo e principalmente faça com amor, cara. Eu acho que é essa a grande lição que eu quero deixar para eles. E para o mercado imobiliário, eu quero que tenha aí um mercado imobiliário antes do Fernandão Imóveis Rio, depois do Fernandão Imóveis Rio. Eu acho que já tem um pouquinho disso acontecendo por causa do Instagram, da produção de conteúdo. Eu espero inspirar mais gente ainda, eu espero chegar lá à marca de 10 mil corretores no time Imóveis Rio, ou no novo corretor, ou no Instagram para corretores, enfim.
continuar ajudando, porque eu sei que isso vai voltar em dobro para mim, cara. Legal, muito obrigado, Fernandão. Foi uma aula, muito Obrigado. bacana esse papo aqui, muito bacana. Você que não segue o Fernando, @ImóveisRio, entra lá no Instagram dele, começa a acompanhar ele, que você vai viciar, que você vai querer. Se você não for corretor ainda, você vai querer virar corretor por toda a imagem que ele passa e toda a alegria que ele passa trabalhando. Parece que ele não trabalha, mas ele passa que o trabalho não é uma obrigação, né, mas assim uma alegria. Ele transmite algo realmente muito forte através das imagens, dos vídeos, e que é algo natural. Não importa se é sábado, domingo, à noite ou de dia, ele está lá praticando essa profissão, que não é algo, é algo que ele é apaixonado, né? A gente consegue perceber isso pelo todo o conteúdo que ele publica. Então, Fernando, quero te agradecer novamente e rapidamente uma mensagem final para todo mundo aqui. Obrigado, Sérgio. É isso aí, é algo que a gente bota na balança e a gente faz com prazer. Eu acho que o apaixonado, de repente, seria a carreira do tênis, seria uma carreira de atleta, mas é algo que a gente, de novo, bota na balança e faz acontecer. Obrigado aí, pessoal, obrigado à audiência, obrigado, Sérgio, um grande amigo aí, porra, do peito mesmo que eu fiz nesse mercado imobiliário. Fica aí a sua promessa para a gente Tá marcado. aquela aula de LinkedIn, que meu Boa, vamos fazer. LinkedIn tá uma bosta, e você que vai ajeitar isso aí. Eu espero vender, eu te mando a tua porcentagem. Então vai ter aula de LinkedIn já já no canal do Imóveis Rio. E tamo junto, meu irmão. Foi um prazer aí. Um beijo para todos e um abraço aí. Legal. Pessoal, é isso. Estamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau.